graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós essa manhã, amém? Nós estávamos, eu e a minha esposa, ministrando um grupo de casados para sempre, em outra igreja, onde lá a saudação é Shalom. E quantas vezes a gente falou a graça e a paz lá, né? Porque a gente já se habituou a falar dessa forma, mas também é uma saudação. Que Deus nos abençoe essa manhã, que realmente vale a pena a gente estar aqui na presença de Deus para compartilhar a palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, nós iremos ler do verso 24, no primeiro momento, ao verso 30. Mateus, capítulo 13, do 24 ao 30. Obrigado, irmã. Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, é um texto muito conhecido, provavelmente você já ouviu pregar, você já leu na sua Bíblia, e eu vou precisar muito da misericórdia de Deus hoje, porque o tempo está lá em cima, glória a Deus. Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, o texto diz assim: outra parábola lhe propôs: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que ao separar o joio, não arranqueis com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém, irmãos? Baixe a cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome essa manhã, Senhor. Diante da tua palavra nós estamos e oramos pedindo a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oramos também por uma compreensão maior acerca daquilo que o Senhor tem para falar conosco essa manhã. Colocamos os nossos corações diante do Senhor, entendemos que não merecemos nada, mas a tua graça nos trouxe até aqui, Senhor. E é baseado nessa graça que nós estamos aqui, humildemente, diante da tua presença, para receber a tua palavra. Fala conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Mateus, no livro de Mateus, existem 7 parábolas em que Jesus ensina aos seus discípulos. Jesus, ele tinha 2 públicos. Ele ministrava na vida dos seus discípulos, aqueles que caminhavam junto com ele, mas ele estava também sempre acompanhado da multidão. Então, eram basicamente 2 públicos que estavam ali diante de Jesus. E no capítulo 13 de Mateus, existem 7 parábolas que falam sobre o reino de Deus. 7 parábolas. As parábolas são ilustrações que Jesus utilizava para ensinar um princípio espiritual ou moral. Então, Jesus, diante daquele povo, ele criava uma ilustração, uma história, e dentro daquela história existia uma aplicação para os seus discípulos. Muitas pessoas que estavam ali talvez não entendessem muito bem o que estava acontecendo. Muitas pessoas talvez saíam daquela mensagem ali, ouviam aquilo e não entendiam muito bem.
Mas existiam outros que retinham essa palavra e compreendiam. E em algumas dessas parábolas, Jesus fala em particular com seus discípulos acerca daquilo que ele quis dizer. Mas era sempre os discípulos que chegavam até Jesus e perguntavam assim: Senhor, a gente ouviu aquela história lá, mas o que o Senhor queria falar com aquela história? E aqui, Jesus está usando uma ilustração para ensinar algo aos seus discípulos, e ele usa elementos que eram muito comuns ali naquele tempo. Ele fala sobre semente, ele fala sobre um campo, ele fala sobre alguém que semeia. Então, para aquele tempo, aquilo ali tudo era bastante compreensível, porque falava de lavoura, algo que eles já conheciam muito bem. E Jesus conta essa história, que ele diz assim: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem, a um agricultor. Ele vai lá no seu campo, ele tem um terreno e ele semeia a semente daquilo que ele quer produzir. E aí, enquanto aqueles que vigiam o campo dormem, vem o inimigo e semeia uma semente diferente. E aí o que acontece? Quando começa a nascer duas plantas. E vale lembrar que o joio é muito parecido com o trigo, principalmente no início. Ele é semelhante, não tem praticamente diferença nenhuma. E quando começa a nascer os dois, aqueles que vigiam percebem e dizem: olha, Senhor, nasceu alguma coisa diferente aqui. Durante a fase de crescimento está aparecendo um negócio diferente. O que a gente faz? A gente arranca. Ele fala: não, deixa quieto, deixa o joio junto com o trigo, porque no final haverá um prestamento de conta. No final haverá dois destinos, mas o joio e o trigo precisam ficar juntos. Irmãos, você já parou para pensar por que existe o mal? O porquê da existência do mal? Será que não seria mais simples que Deus fizesse todo mundo santo e a gente fosse viver uma vida tranquila? Não havia inveja, não havia soberba, não havia nenhum desses sentimentos. A gente tinha uma paz tremenda aqui na terra. Você já pensou na possibilidade disso acontecer? Essa parábola aqui, através dela, a gente entende que não. O mal, ele existe, o mal, ele vai continuar existindo, mas há um tempo determinado para o mal. Amém, irmãos? Então, quando eles saem dali daquele ambiente, eles vão para casa. E a partir do verso 36, os discípulos chegam atrás de Jesus e dizem assim: o que era que o Senhor queria falar com aquela historinha lá? E Jesus passa a explicar a partir do verso 36. Vale lembrar também que naqueles tempos era comum na lavoura, na agricultura, os inimigos dos produtores fazerem isso. Eles faziam isso. O produtor chegava lá, fazia a semeadura, o inimigo com inveja, ele ia lá, semeava à noite, para atrapalhar a produção. E como a semente, a planta é parecida, quando o agricultor percebia, ele já tinha perdido muito do espaço que poderia produzir, não produziu nada, porque a diferença entre o trigo e o joio é porque o trigo frutifica e o joio não frutifica. Então havia uma perda. Então essa parábola não é algo novo para eles já conheciam essa prática. Talvez se Jesus existisse nos nossos dias, ele fosse usar outro exemplo, mas esse exemplo aqui é bem simples, é bem fácil de entender. Mas os discípulos perguntaram: Senhor, em casa, o que o Senhor quis falar com isso? Explica para nós melhor o que o Senhor quis falar com isso. E Jesus agora, assentado em casa, ele começa a explicar aquilo que ele quis dizer, aquilo que ele quis ensinar através dessa parábola. Então ele diz, versículo 36, então despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo.
Então, irmãos, isso aqui já traz para nós assim, um princípio precioso, que é o fato do nosso interesse de conhecer as coisas de Deus, de compreender as coisas de Deus, de sermos persistentes em entender aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que Deus quer falar conosco. E a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos ser, sim, perseverantes em conhecer o Senhor, a sua vontade para a minha vida, para a sua vida. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos consultar o Senhor acerca daquilo que a gente quer entender e que a gente humanamente não está conseguindo compreender. Por exemplo, Jeremias capítulo 33, verso 3, o texto sagrado diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me, me busca, me procura, deseja me conhecer, a minha vontade para a sua vida. E a primeira pergunta que eu faço para você essa manhã é: você tem tido esse tempo de intimidade com o Senhor, onde você necessita de uma direção para a sua vida? Você tem recebido o conselho do Senhor na intimidade da sua casa, no seu momento de oração, no momento em que você tem com Deus? Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho 30 anos de casado, 31 anos de casado, e mais algum que eu namorei com a minha esposa. E essa semana ela viajou para o interior para ficar um tempo com a irmã dela. Eu fiquei 2 dias em casa, eu e Caio. Cadê Caio? Nossa, era um barulho danado, não era, Caio? E aquela coisa, aquela calmaria em casa. Mas a verdade é que quando a minha esposa sai de casa, fica um vazio muito grande. Geralmente eu perco o sono, eu não consigo dormir. Isso é uma realidade. E aí o que a gente faz? A gente investe mais na oração. Eu passei 2 noites assim, louvando e falando com Deus. E eu entendi esse tempo como um tempo bom para a minha intimidade com o Senhor. E eu estava pensando sobre isso. Nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus. Nós precisamos, irmãos, existem tantas coisas que a gente vive, tantas situações, decisões a ser tomadas, que a gente precisa recorrer a alguém. Eu sei que você tem um discipulador, você tem alguém que você pode chamar nas suas horas de dificuldade, mas é muito importante que você ouça do Senhor aquilo que Ele tem para fazer através da sua vida, aquilo que Ele quer fazer na sua vida, amém? Então Jesus começa a explicar. Jesus está em casa, na intimidade da casa. Os discípulos, eles têm a necessidade, eles querem conhecer, eles querem saber o que Jesus está fazendo, o que Jesus está falando. E Jesus começa a falar a partir do verso 37, ele diz assim: e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus está dizendo: a boa semente que semeia sou eu, o Filho do Homem, Jesus, o Filho de Deus. Essa é a boa semente. E eu queria dizer para você que Deus é soberano, e tudo o que Ele fez e que Ele faz, Ele é bom. Ele criou todas as coisas. Tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus faz é bom, por mais que a gente não entenda no momento aquilo que Ele está fazendo, mas tudo que Ele fez é bom. Apesar de existir o mal, mas o mal está debaixo da autoridade e do poder de Deus. Quando o mal se manifesta na humanidade através da serpente no jardim do Éden, a Bíblia diz: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais feitos por Deus. Deus fez o mal. Deus tem um controle sobre o mal. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele fez isso no céu, num ambiente de paz. Ali foi gerado o mal e ele foi expulso daquele lugar. Deus criou também o mal, mas Deus não coaduna com o mal.
Deus não coaduna com o mal. Ele criou todas as coisas. Ele criou tudo, e tudo que Ele criou é bom. E entre tudo que Ele criou, Ele enviou o seu Filho para anunciar o reino de Deus aqui na terra, a salvação aos perdidos. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o pão vivo que desceu do céu, segundo fala em João 6:51. E Ele trouxe essa semente, e essa semente tem o poder de saciar a fome e de transformar corações. Quando nós falamos em semente, quando nós falamos em trigo, a primeira palavra que vem na nossa mente é o pão, porque é a matéria-prima do pão. Então Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele não somente trouxe a semente, mas Ele é a semente. Amém, irmãos? Jesus é a semente. E Ele continua no verso 38, explicando para os seus discípulos. Ele diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Jesus está dizendo que em resposta à semeadura, em resposta à mensagem do evangelho do reino de Deus, essa resposta, ela é pregada por Jesus, e no momento que ela é pregada, ela vai ter um resultado. Jesus pregava para os discípulos, Jesus pregava para a multidão, e essa semente que Ele lançava, ela obtinha 2 resultados. E a dinâmica desse versículo aqui é que essa semente, ela faz distinguir o mundo, os filhos do reino e os filhos do maligno. O problema não está no DNA da mensagem que Jesus traz. O problema está no coração de quem recebe ou não recebe essa palavra. Então, quando a palavra de Deus ela é lançada, ela vai produzir um efeito. E Ele está dizendo: vai haver uma separação. Vai haver aqueles que receberam a semente. Vai haver aqueles que não receberam. E esses que não receberam fazem parte de um grupo. Eles têm uma filiação. Eles são os filhos do maligno. Até aí está tudo bem. A gente entende que temos que semear, não importa o resultado. Tem alguns que vão receber, tem outros que não. Mas o grande problema começa quando os filhos do maligno começam a estar infiltrados no meio dos filhos do reino. Os filhos do maligno estar fora do reino de Deus é normal, é natural. Distante dos filhos dos filhos do reino é normal. Mas o que Jesus está tratando aqui é o que acontece quando há uma mistura. Quando começa os filhos do maligno conviver com os filhos do reino. E existe outro problema também, que ninguém está autorizado a tirar, a remover, segundo a parábola que Jesus contou. Ou seja, vai ter que haver uma convivência entre os filhos do reino e os filhos do maligno. E outra, os dois, eles crescem junto. O trigo cresce, mas o joio também cresce. Assim como os filhos de Deus, eles obtêm crescimento, eles crescem para frutificar, os filhos do joio também crescem. Isso nos faz entender que o mal, se ele não for combatido, ele cresce.
Se você não tiver cuidado com o mal, se você não tiver cuidado com o pecado vai crescer sobre a sua vida e vai haver um momento em que você não terá mais controle sobre isso. Porque os dois vão crescer juntos. Crescer juntos. E ele traz essa aplicação para cá, para nós. O joio é uma característica daquela pessoa que tem aparência de crente, fala como crente, se veste como crente, mas não tem o fruto. Não tem o fruto. Então, enquanto a árvore está pequena, ela é bastante semelhante, mas a proporção que ela vai crescendo, vai aparecendo. Então, o joio, ele cresce na medida que o trigo cresce. Qual é a diferença? Que o trigo frutifica e o joio está ali apenas para atrapalhar a lavoura. Então, irmãos, a palavra para nós, essa manhã, é uma palavra de advertência. Porque o joio faz um mal terrível ao reino, mas ele está aí. Foi Jesus que disse que ele vai estar aí. É inevitável que o joio esteja presente no meio do trigo. Então a questão é: tome cuidado com a influência do joio na sua vida. Tome cuidado com o conselho do joio na sua vida. Porque foi Jesus que afirmou que o joio vai estar aí. Faz parte. Está no meio da igreja. Então, irmãos, quando alguém criticar você, a sua igreja, quando alguém disser assim para você: a tua igreja tem pessoas que não testemunham, tem pessoas que são ruins. Você fala assim: eu estou sabendo. Jesus já me falou isso. Jesus já me falou que tem. Jesus fundou a igreja e nos ordena a ficarmos aqui. Essa igreja imperfeita, como eu e você, é nesse ambiente imperfeito que somos aperfeiçoados. É no ambiente dos salvos que somos tratados. Por mais que muitas vezes você olhe para a igreja e veja as coisas acontecendo, irmão, é o melhor ambiente para estarmos. É o melhor ambiente para os seus filhos estarem. Deseje que seus filhos estejam na igreja mais do que você deseja que eles estejam na Disneylândia. Porque aqui é bem melhor. Aqui é bem melhor. Aqui nós reconhecemos que estamos doentes e precisamos de cura. E se nós não reconhecermos isso, nós estaremos inevitavelmente insatisfeitos com a igreja. Se você não entende que você tem uma necessidade de estar aqui, se você não entende que você tem uma necessidade de se relacionar com outras pessoas imperfeitas como você, a vida vai perder o sentido para você. O meu casamento melhora quando eu entendo que eu não sou perfeito, assim como a minha esposa. Mas se eu entender que eu sou perfeito e ela não é, vai criar uma dificuldade. E essa é a tendência nossa. Olhar o outro e não olharmos a nós mesmos. Então a satisfação vem no momento em que eu entendo que nós necessitamos de Jesus. Então a igreja é um grande hospital que está preparando as almas para a eternidade. É aqui o ambiente de tratamento. É aqui que a gente precisa se deixar ser tratado. É aqui que a gente precisa entender o processo da multiplicação, o processo da frutificação. O momento em que nós precisamos parar de receber e precisamos iniciar a produzir.
Porque quem não produz é joio. Agora, o trigo, uma das características principais dele é que ele produz. Então, a gente está 20 anos na igreja e não produz nada. Não ganha uma alma para Jesus. Não dá um bom testemunho. O que está acontecendo? Vem para os cultos de domingo, recebe. Vai para a célula, recebe. Mas não há um envolvimento. Não há uma generosidade. Não há um entendimento de se doar. Irmãos, para a glória de Deus, as pessoas que visitam esse lugar, eles gostam. Eu nunca vi uma pessoa convidada, nosso conhecido, que dissesse assim: eu fui na Catedral do Louvor Maranata e não gostei do culto. É maravilhoso. Eu sou até suspeito para falar, porque eu acho o nosso louvor um dos melhores, ou se não o melhor que eu já vi, pelo preço que eles pagam. Mas, apesar de toda essa estrutura, de toda essa tecnologia e beleza, ainda há imperfeição no nosso meio. Porque a igreja, ela é gerenciada por homens. Homens e mulheres, homens falhos. Então, nós não somos perfeitos e o entendimento é esse. Nós estamos aqui não para usufruir do ar-condicionado, da cadeira confortável, mas para sermos tratados por Deus. O nosso caráter, com o propósito de crescermos, avançarmos e frutificarmos. Amém, irmãos? E Jesus continua no verso 39, ele diz: o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Então, mas o que é isso? O inimigo está semeando? O inimigo semeando? Que história é essa? Quando é que o inimigo semeou? O texto que nós iniciamos lendo no versículo 25 diz que enquanto os homens dormiam. Enquanto os homens dormiam, é uma advertência para todos nós. O nosso inimigo, semeando a sua semente maligna, gerando escândalo no nosso meio, enquanto dormimos. Aqui é o sentido de dormir, mas estamos distraídos. Isso é uma advertência para nós, que Jesus, inclusive, já nos deu. No Mateus 26, 41, lá na frente ele fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, todos nós temos lutas internas e lutas externas. Mas a grande questão é: você tem vigiado o seu casamento? Você tem vigiado os seus filhos? Você tem vigiado tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Porque é no momento de distração, é no momento em que você está sonolento, é no momento em que você não está vigiando, é que o inimigo planta a sua semente. É no momento de distração, é naquele olhar, é naquele tempo em que você perde ali, é que você talvez esteja dando força para que o inimigo opere na sua vida. A palavra é orai, orai, vigiai e orai. Tem muita gente que ora muito, mas vigia pouco. Mas precisa vigiar e orar. Por quê? Porque a carne é fraca. Então nós precisamos tomar cuidado no nosso caminhar, nas nossas atitudes, nos nossos olhares, nos nossos pensamentos. Porque isso faz parte da vigilância. É no momento em que você não está vigilante, é que você pode cair. Quem tem a boa semente no seu coração, ama a Deus sobre todas as coisas. Essa é a característica do trigo. Quem ama a Deus, ama tudo aquilo que Deus ama.
Não há como desassociar Deus daquilo que Ele ama. Se eu amo Deus, eu amo aquilo que Deus ama. E a semente maligna do divórcio tem sido semeada no meio do povo de Deus. Porque o divórcio não é uma semente de Deus. O divórcio não foi semeado por Jesus no coração da igreja. Mas, infelizmente, o divórcio é uma realidade dentro da igreja. E os fariseus tentaram pegar Jesus, dizendo: Jesus, por que Moisés é lícito o homem repudiar a sua esposa? Porque Moisés deu carta de divórcio lá atrás, Moisés deu carta de divórcio, então a gente está liberado também. O que Jesus disse? Não foi assim desde o princípio. O princípio está lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É o princípio, a verdade está lá, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus está lá em Gênesis 2:24. Mas foi pela dureza do coração deles que Moisés estabeleceu a carta de divórcio. Então, amados, o divórcio, ele está presente na vida daquele que tem o coração endurecido. O coração endurecido é um estágio aonde ainda não recebeu a semente divina. Jesus falou que Ele odeia o divórcio. Quem ama a Deus, ama aquilo que Ele ama e odeia aquilo que Ele odeia. Então, o divórcio, ele nunca esteve no plano de Deus para o homem. Não é da vontade de Deus o divórcio. Então, irmão, irmã, se você está pensando nisso, eu queria convidar você a fazer com os discípulos, chamar Jesus para um papo, tete a tete, e dizer: Jesus, o que o Senhor me diz a respeito disso? Eu devo me divorciar mesmo? É da tua vontade? Jesus vai falar com você. Jesus vai falar com você, pode ter certeza. Então o escândalo tem entrado na igreja através da semente maligna do divórcio, que tem destruído as famílias. Então o inimigo, ele trabalha na divisão. Quando você começar a enxergar o seu cônjuge como o seu inimigo, você está laçado pelo diabo. Porque o propósito inicial de Deus foi que o homem e a mulher se unam e os dois se tornem uma só carne, e cria-se ali uma equipe forte para lutar contra os inimigos de Deus. E quando eu começo a olhar para a minha parceira como a minha inimiga, eu já estou 50% caído. Infelizmente, é isso que a gente vê nos aconselhamentos. Acusações, discórdias, incompatibilidade de gênios. E é isso. E a gente precisa entender que homem e mulher juntos, eles são fortes. Quando eles enxergam o inimigo e começam a lutar, Deus vem lá e restaura. Deus traz amor onde não tinha. Deus desfaz o ódio. Deus transforma corações, irmão. Deus faz um milagre quando nos submetemos a Ele. Então o inimigo trabalha na divisão. Irmãos, acredite, nada que venha para a sua vida que traga divisão não é de Deus. Nada que vem para te dividir não é de Deus. É uma semente maligna que não vem do eterno. Então, o inimigo trabalha na divisão. Boa parte dos abusos de crianças se dão através de padrastos, de madrastas. É um abismo chamando outro abismo. Então é isso que vemos. De certo que ultimamente muitos pais têm abusado dos filhos também. Não há uma regra, mas boa parte disso é através dos outros casamentos. Por quê? Porque um pai natural é diferente de um padrasto.
Por mais que a gente entenda que existe padrasto, homens de Deus, que amam seus filhos, suas filhas, cuidam como se fossem seus, mas todas as vezes que nós rompemos o padrão natural das coisas, da forma que Deus colocou, existe um preço a ser pago. Há bons segundos casamentos? Há excelentes segundos casamentos? Mas o que a gente precisa entender é que esse não é o propósito de Deus. Principalmente para quem está pensando nisso agora. É um abismo que chama outro abismo. Então, existe também algo importante quanto ao joio. Nós não podemos retirar, não podemos julgá-la, não podemos também condená-los. Por quê? Porque ao retirá-lo, nós podemos prejudicar o trigo. O exemplo é claro na plantação. Raízes entrelaçadas podem deixar danos ao arrancá-los. Então, muitas vezes, o joio ele tem influência no campo. Então, quando ele sai, ele arrebanha parte do trigo. Então, Jesus disse, olha, não existiu, vai estar lá. Precisa estar lá. Agora, nós não temos autoridade para retirar. Por quê? Porque ao retirar, você pode prejudicar o trigo. Então, por amor ao trigo, não mexa no joio. Não mexa no joio. Então, imagine uma família de muitos filhos que tem um joio. Se você mexe o joio e tira, você vai complicar a vida dos outros na igreja. Então, tem influências, tem muitas coisas. Então, o que Deus está dizendo é, deixa o joio lá. Isso não elimina, irmãos, a repreensão. Isso não elimina. Lá a Bíblia tem a forma de repreender, de aconselhar, de exortar. Tem. Mas aqui nesse aspecto aqui, de mexer com o joio, Deus diz, nós não podemos retirá-lo, porque pode prejudicar. Não devemos também julgar. Por quê? Porque podemos cometer a injustiça. Porque a régua da nossa justiça foi comprometida com o pecado. E nós julgamos por aquilo que vemos. E Deus vê mais além do que nós. Então, na minha ótica natural, por exemplo, Pedro seria um joio. Porque há um momento na Bíblia em que ele tira a espada e corta a orelha de um homem. Ele é joio. Mas Pedro estava lá diante de Deus, de Jesus, se arrependendo e confessando. Aos meus olhos naturais, Judas Iscariotes podia ser um trigo. Porque ele era polido, ele cuidava das finanças. Até aí tudo bem. Ele tinha aparência de trigo, mas foi ele que traiu Jesus. Foi ele que traiu Jesus. Então os nossos olhos muitas vezes nos traem. Por causa disso, Jesus está dizendo, olha, não julgue. Porque você não conhece o coração. Então, não julgue. Então a gente pode cair na tentação, e talvez você essa manhã caiu. Você quando falou em joio, você pensou em alguém. E talvez essa pessoa que você pensou em você. Por quê, irmãos? Porque quando a gente fala de nós mesmos, geralmente a gente flore o negócio, né? A gente arruma. Mas na verdade quem conhece o coração é Deus. Por isso ele diz assim, olha, não julga. E outra coisa que nós não podemos fazer é condenar. Por quê? Porque cabe ao justo juiz, no seu tempo fazer. Quando? O texto diz na consumação do século. É no final. Então o que ele está dizendo, olha, tenham paciência com o joio. Você que se considera trigo, tenha paciência com o joio. Ore pelo joio. Pastor, eu devo orar por joio se converter? Problema seu. Mas ore pelo joio. Mas a convivência tem que haver. Tem que haver. Porque está lá, e é Jesus que está dizendo. Então não cabe a mim e a você condenar.
porque haverá um destino para o joio, assim como haverá um destino para o trigo. Então o reino de Deus é tanto presente, onde o bem e o mal crescem junto, quanto o futuro, onde eles serão separados. E a Bíblia diz que haverá 2 destinos distintos, diferentes para cada um. O joio, versículo 40 e 42. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, essa mensagem nos traz uma reflexão e uma advertência para cada um de nós individualmente. O que eu sou? Eu sou joio? Eu sou trigo? Uma coisa, irmãos, é que aos olhos naturais, o joio não se transforma em trigo. Joio é joio. Trigo é trigo. Mas o evangelho do reino de Deus está sendo pregado, e ele tem o poder para mudar a natureza da semente. Você crê nisso, irmãos? Você crê que Deus tem o poder de mudar a natureza da semente maligna que existe dentro do ser humano? Eu sou resposta disso, e tem muitos aqui que são resposta disso, irmão. Muitos foram transformados pela palavra, pela boa semente. Muitos ouviram, e por isso o texto termina com: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus chama o trigo. Jesus chama e o trigo ouve. Jesus chama o joio e o joio ouve, porque milagres estão acontecendo na igreja, irmão. Porque é aqui que nós somos transformados. Há uma possibilidade de um milagre acontecer na vida de qualquer um. Somente Deus, com a sua semente divina, tem o poder de mudar o caráter da pessoa. E o juízo ainda não veio. Porque em João capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós estamos no meio entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, e o juízo eterno. Então tudo pode acontecer no meio da igreja do Senhor, porque a semente está sendo lançada. Há pessoas que estão sendo restauradas. Há pessoas que estão sendo mudadas e transformadas dentro da igreja pela palavra, pela boa semente que está sendo lançada. Porque Jesus, ainda nos nossos dias, Ele fala conosco. Amém, irmão? Você crê nisso, que Deus está falando conosco? E o propósito disso tudo é que haja mudança no nosso coração. É hora de crer no evangelho para a salvação, a mudança da natureza da semente. Deus trabalha lá fora, mudando os corações, mas Deus trabalha também dentro da igreja, transformando vidas. Amém, irmãos? Mudando realidades. Eu creio nisso. Então o destino do joio é a eternidade no inferno. É um destino ruim. É algo que nós não vemos no nosso dia, mas é uma realidade bíblica, irmão. O inferno existe. O inferno é real. Talvez você não veja muito falar sobre isso, mas há um juízo lá na frente. E enquanto nós estivermos aqui, há sim a mudança de uma transformação. A mudança e uma transformação. Então o joio, o texto diz que ele tem um destino, vai para o lugar de sofrimento, de dor. Mas a Bíblia diz que na separação existe um destino para o trigo. Versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então Deus fala com joio, Deus fala com trigo. E a palavra para o trigo é uma palavra de esperança. Para você que
está produzindo para você que vive no meio das lutas, mas para você que ora, que busca o Senhor, que entende que há uma luta espiritual pela sua vida, que entende que Deus é real na sua vida, você que tem o senhorio de Cristo, você que quando vai tomar uma atitude, você consulta a Deus, porque você tem medo de decepcionar o teu Deus, de entristecer o Espírito de Deus que está em você. Há uma esperança para você que persevera na fé. Você que aceitou o desafio de liderar uma célula, apesar dos seus afazeres. Você que abre mão da sua programação para fazer as coisas para Deus. Você que sacrifica o seu bem-estar pessoal para fazer algo para Deus, para servir a Deus. Há uma esperança para você. Há um destino para você. Há um lugar reservado por Deus para você. E o texto diz, no versículo 40, no versículo 30, ajuntai primeiro o joio, atai sem feixe a ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então há um lugar especial para aquele que está se sacrificando hoje, por amor a Jesus. Jesus falou que a semente, ela não produz antes que ela morra. Não produz. Jesus veio ao mundo como uma semente. Ele trouxe uma semente. Mas, para que essa semente gerasse fruto, ele precisava morrer. O trigo, que é aquele que contém a semente divina, ele só pode frutificar se ele morrer. Não literalmente, mas para a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse antes da cruz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Deus tem feito a vontade dele na sua vida? O que você tem renunciado por amor a Deus? Você tem frutificado? Qual o seu nível de paciência no tempo presente com o joio? A palavra para nós essa manhã é uma palavra de perseverança. Por quê, irmão? Porque a despeito de toda luta, de todo sacrifício, de toda dor, vai valer a pena. Vai valer a pena. Os justos resplandecerão. O texto diz: o sol da justiça brilhará sobre você. E essa é a imagem do sol quando bate no trigo em que ele está frutificando. Aquela imagem linda que floresce, que impressiona. Mas é a glória de Deus sendo resplandecida sobre a sua vida, porque você faz parte daqueles que irão para o celeiro de Deus, para o lugar da intimidade com Deus, para estar com Ele na eternidade. E essa é a nossa esperança. Amém, irmão? Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus.